Olá, pessoal! Dica 5. Nós vamos construir frases com o verbo chegar. A gente vê muitos erros com o verbo chegar. E você vai ver que é muito fácil construir a frase com o verbo chegar. Vamos ver algumas situações. Temos aí, então, algumas frases com o verbo chegar. Assim, a gente lê, parece que não tem erro nenhum. Vamos ver se tem algum erro. Às vezes também não tem. Vamos ver? Você tem a fazenda que chegou não era a que estava no GPS. A conclusão que chegamos foi considerada absurda pelos diretores. Não chegaremos na ressurreição sem passarmos pela morte. Ao verbo chegar de novo. Cheguei em casa às 2 da manhã. Chegar. Chegaremos no céu. Cabral chegou no Brasil em 1500. Chegou na fazenda antes de o sol nascer. Onde chegamos? Vamos ver frase por frase e vamos tentar corrigir ou deixar a frase como está, analisar cada frase separadamente. A primeira frase, a fazenda que chegou não era a que estava no GPS. A gente pode construir o verbo chegar de duas maneiras, né? A gente pode chegar a algum lugar, então chegará é quando é o destino, para onde você está se dirigindo. Ou você pode chegar de algum lugar, que é a origem de onde você veio. Aí muita gente vai dizer, professor, mas eu cheguei em casa, cheguei no céu, como é que a gente faz? Veja, vamos analisar devagarzinho. Aqui você tem o verbo chegar, é o destino. Se é destino, A. Então esse A vai ter que aparecer aqui nessa frase. De qualquer maneira. A fazenda de que chegou? Quer dizer, na realidade ele não está chegando no sentido de vir, origem, né? Ele está no sentido de destino. Então esse A vai ter que aparecer, está aqui o A. Então você teria, chegou a fazenda. Esse A com esse A, se a frase fosse construída assim, teria que ter crase. Mas esse A obrigatoriamente tem que aparecer na frase. A mesma coisa acontece disso, olha. A conclusão que chegamos foi considerada absurda pelos diretores. Veja que se chegamos aqui também é um destino. A conclusão era o destino, não é a origem, é o destino. E toda vez que for destino, tem que aparecer o A. De qualquer maneira. Se tem que aparecer o A, como é que ficaria a frase? Aqui o A. A conclusão a que chegamos foi considerada absurda. Eu sei que às vezes você vai falar assim, mas isso é muita erudição. Não, não é muita erudição. Isso é uma linguagem acadêmica que tem que ser respeitada alguns padrões, né? Nós não estamos fazendo publicidade e nem poesia. A poesia, a publicidade, eles alegam liberdade total e absoluta de expressão. E aí eles cometem o erro, que na realidade não é erro, é considerado de uma outra maneira, é a própria liberdade de expressão. Vamos ver a outra frase? Nós temos, não chegaremos na ressurreição. Claro, está aqui o na ressurreição, que é a frase que a gente usa muito, né? O em, chegar em casa, chegar na faculdade, chegar na igreja, tá? Não pode aparecer o na, tem que aparecer o a. O verbo chegar exige a. E aí, como é que ficaria a frase? Ah lá, o a. Ficaria o a do verbo chegar, chegará, e o a da ressurreição. Os dois a juntos formam crase. Um outro dia nós vamos falar de crase, aí você vai entender. Nós temos aqui uma outra situação. Cheguei em casa às 2 da madrugada. Está aqui. Essa é a frase. Tenho quase que absoluta certeza, todos os brasileiros diriam que a frase estaria absolutamente correta. Ele não sabe falar, nós não sabemos falar de outra maneira. Cheguei em casa às 2 da madrugada. Alguém vai falar assim, mas o erro está na crase? Onde é que está o erro nessa frase? O cheguei está escrito errado? O cheguei, nada está escrito errado. Tudo aqui tem, absolutamente ortograficamente falando, está tudo correto. O problema é a construção que o verbo chegar exige. Ele exige o A, ué. Chegar em casa é o destino. É para onde você vai. Se é o destino, tem que aparecer o A. Aparecer no A, então veja, eu cheguei a casa às 2 da madrugada.
Aí alguém vai falar assim, professor, mas aqui não teria crase? Claro que não. Veja, teria crase se aqui fosse na casa, aí você teria um A embutido no casa. Como não tem esse A embutido no casa, então só tem esse A que se refere ao cheguei. Falamos para vocês, já, um dia qualquer, nós vamos falar de crase. Então a frase correta é, cheguei a casa às 2 da madrugada. Chegaremos no céu se fizermos penitência e doação aos pobres. A mesma coisa, o verbo chegar no céu. A gente não chega em lugar nenhum. Se não chega em lugar nenhum, tem que aparecer o A de qualquer jeito. Se tem que aparecer o A de qualquer jeito, claro, a frase ficaria correta assim, chegaremos ao céu. A mesma coisa, veja nessa outra frase. Cabral chegou no Brasil em 1500. Qualquer pessoa, quase 100% das pessoas, diria que essa frase estaria absolutamente correta. Não é correta no sentido histórico, não, porque uns alegam que ele não chegou nem em 1500, ele chegou antes ou chegou depois, isso pouco importa para nós em caso história. Isso numa aula de história seria uma discussão muito boa. Mas o problema continua sendo o verbo chegar, que exige a preposição a de qualquer jeito. Veja, porque a gramática ela é feita assim, ela faz um levantamento de dados, é uma estatística. Todas as pessoas que escreverem jornal, revista, romance, poesia, escreve o que quiser. Aí o que o gramático faz? Ele faz um levantamento de dados. Pega todas as frases que ele encontrou nos jornais, nas revistas, na televisão, nas poesias, nos romances, nos contos, nas tragédias, no teatro, no cinema, e vai colocando. E aí, se a maioria das pessoas colocar esse A, é a ditadura da maioria. Aí todo mundo é obrigado a colocar esse A. Gramática é assim, ela é meio ditatorial, né? Veja, e aí transforma tudo isso numa linguagem que a gente chama de linguagem padrão, linguagem acadêmica. Claro que então a frase ficaria, Cabral chegou ao Brasil em 1500, destino. Veja, uma outra situação, chegou na fazenda antes de o sol nascer. Aqui nós temos o verbo chegar. Tá, todo mundo já sabe que precisa do A. Tem que colocar um A. Veja que aqui já tem um outro A que está ligado à fazenda. Tem um outro A ligado ao chegou, possivelmente vai haver crase, a fusão de crase. Mas mais na frente nós vamos dar essa dica também. Por que eu não poderia colocar aqui antes do sol nascer? Só para brincar, do sol não nasce. Do sol não nasce. Quem nasce é o sol. Então, o sol aqui, a gente chama isso em português de sujeito. O sujeito, ele não gosta de preposição acoplada, contraída junto com ele. E aí você tem que separar, então, antes de o sol nascer. Porque aqui você constituiria, isso aqui seria uma oração isolada da outra. E aí ficaria o sol nascer. Aí o sujeito, o sol, nascer é o verbo. Mas isso nós vamos explicar numa outra dica. Vamos ver como é que ficaria essa frase? Chegou à fazenda antes de o sol nascer. E aqui uma situação muito interessante, né? Onde chegamos? Veja, é o destino. Se você quisesse saber de onde que a gente chegou, a gente colocaria de onde chegamos, ou de onde chegamos. Mas aí seria a origem. Aqui não, aqui é o destino. Se é o destino, toda vez que for destino, precisa de um A. E aí constitui uma das dúvidas também de português, né? Onde, aonde? Que também, isso faz parte de uma dica que você vai ver um dia aqui nessas aulas que a gente está falando para você. A frase ficaria, consequentemente, assim. Aonde chegamos? Professor, e se fosse o verbo estar? É o estar em. Então, onde estamos? E não aonde estamos. Relaxando um pouco, a gente vê muita gente hoje, principalmente na cobertura policial. Fulano de tal não foi preso porque ele é de menor. Ele é de maior. Não existe de menor, de maior. Ele é menor de idade, ele é maior de idade. De menor não existe. Até.
E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.